Tema de hoje, amizade, o prazer na felicidade do outro. Eu amei essa frase. Porque para mim resumiu, sintetizou a ideia de amizade. Amizade não é aquela ideia de chupança, entendeu? De sanguessuga. O cara é importante para mim, aquela mulher é importante para mim, aquela pessoa é importante para mim, porque ela me dá, ela me abençoa, ela me. A Bíblia diz assim, a sanguessuga tem 2 filhas, o nome delas é Dá e Dá. Eu acho que tem um tom de humor aí, pelo menos, né, no texto lá do livro de Provérbios. Mas a amizade não é isso, a amizade é outrocêntrica, não é egocêntrica. Porque egoísmo, quer uma definição de egoísmo? Pecado. Pecado é egoísmo, egoísmo é pecado. Então, a Bíblia nos ensina a amar Deus, amar o próximo, não é errado amar a si mesmo, mas egoísmo é outra coisa. Egoísmo é quando eu uso as pessoas só para mim. Amizade é aquilo no sentido de que eu quero o melhor para a pessoa, e aqui, como eu disse, é o prazer na felicidade do outro. Eu estou tão feliz em ver o outro feliz. Eu me realizo realizando. Eu me alegro quando algo de bom acontece na vida do outro. Amizade tem a ver com a vida da gente. Uma outra frase que eu formatei para essa mensagem é: amigos são pessoas que dão cores às nossas vidas. Você já percebeu que amigo é assim? Amigo fala alguma coisa, me permita às vezes usar só amigo, a nossa língua portuguesa ela não tem um neutro aí, porque senão eu vou ficar falando amigo e amiga, né, o tempo todo. Então, irmãs, por favor, não tem nenhum machismo aqui usando só a palavra amigo, é que fica mais fácil para mim, para falar assim. Então, amigos são aquelas pessoas que dão cores às nossas vidas. Às vezes o nosso dia está cinzento, um recado de um amigo e alegra o dia. A nossa vida está cinzenta e um amigo pega e te manda um recado e aquilo muda tudo. Dia desses, uma situação assim, cabeça formatada para o trabalho, sabe quando você já está assim, imbuído no trabalho, e aí eu vejo planilhas, pessoas, situações, tudo mais, tanta coisa para resolver. Naquele momento, bate um recado no meu celular, que alguém me ligou e eu não vi, respondi a ligação, era o nosso querido irmão Vanderlei, lá de Guaratinguetá. Ele: amigo, eu só te liguei para abençoar o teu dia e dizer que eu estou orando por você. Falei, vontade de abraçar esse cara. Amigos dão cores na nossa vida, para o nosso dia. Quando eu te falo isso, quantos amigos vêm a mim? Amizade é amor. Na língua grega existem 4 palavras para amor. Uma delas é a que nós entendemos como amizade, né? Ou filéu, filantropia, amor pelo outro. Mas essa esquemática toda de separar, não, amor é uma coisa, amor assim, é outro amor, é outro tipo, não é outro tipo de amor, são facetas do mesmo amor. Amor na vida da gente faz isso. Amizade é amor, você ama a pessoa. E o amor, todo mundo sabe disso, você já aprendeu isso. Você aprendeu isso quando você estava na sua pré-adolescência. Você aprendeu assim, o amor é uma plantinha. Se você cuida dela, ela cresce e floresce. Mas se você não cuida, murcha e morre. Dependendo da sua idade, você viu isso no Gotas de Pinho Alabarda. Quem fez ponto de interrogação falou que é mais novo. Quem entendeu declarou sua idade. Né? Seu RG tem de 2 dígitos, começa com 2 dígitos para menos, né? O primeiro. Então, amizade também é assim. Amizade é amor, então a amizade é assim, se você cultiva, ela floresce. Se você não cuida, ela morre. Não seja assim tão utópico em dizer, não, amor nunca morre. Amor de Deus nunca morre. Amor humano para sim, meu querido. Ué,
Nunca vi o casal que se amava e agora se odeia, embora eu acho que o amor e o ódio são duas extensões, sabe, do mesmo sentimento, mas a amizade, se você não cuidar dela, ela acaba. Você deve se lembrar de gente que foi amigo seu e você perdeu. Eu perdi alguns amigos de escola, e perdi não por briga, não por nada, por falta de contato, e era amigo. Alguém fala, não era um colega de escola. Querido, você pode definir desse jeito, mas para mim, na minha cabeça, naquele tempo, era meu amigo, estamos juntos para sempre, é nós. Pronto, só que não deu. A vida nos separou, nos mandou para lugares diferentes, como nós não tínhamos meios de comunicação adequados, perdemos o contato. Se nós nos encontrarmos hoje, vai ser legal, vamos lembrar do passado, mas seremos dois estranhos. Isso pode acontecer em todos os relacionamentos. Imagina casamento, imagina relacionamento comprometido como casamento, que deve ter a sua base na amizade. Mas se você não cultiva isso, também se vai. Tem amigos que são por algum tempo, de escola, trabalho, de momentos da vida. Outros são aqueles que a gente quer levar no coração para sempre. Muito tempo atrás, eu acho que eu voltava de uma viagem da África, assistindo o voo, um filme, está me vindo o nome Noites em Tormenta, eu acho que é esse o nome do filme. E naquele filme, a atriz principal, ela tinha uma caixinha, e naquela caixinha ela guardava algumas coisinhas. E o que era aquilo? Era uma lembrança que ela guardava das pessoas a quem ela amava. E ela dizia que ela carregava aquela caixinha consigo, porque ela queria carregar aquela pessoa dentro de uma caixinha consigo para o resto da sua vida, para nunca se esquecer do quanto ela amava aquela pessoa. Tem gente que é assim. A gente quer colocar dentro de uma caixinha e levar com a gente sempre, porque a gente simplesmente ama essa pessoa. E isso é amizade. Amizade é assim. Falando do nosso personagem, Davi, nós estamos estudando um pouco sobre Davi nesses domingos. Se nós perguntássemos a Davi o que ele tinha de melhor na vida, ele diria amigo. Tanto que o que ele tinha de pior na vida foi um problema com um amigo. Quando ele cita aquele que comia do meu prato, levantou contra mim o seu calcanhar, ou seja, deu um chega para lá para mim. Então ele conta também da sua maior amargura da vida como sendo isso também. Amizade é algo muito importante. Eu quero analisar algumas das amizades de Davi. Uma delas, ele fez um grande amigo, o filho do rei Saul. Saul ainda estava no trono e Davi era apenas um dos comandantes do seu exército, um menino que cresceu dentro ali daquele exército e se tornou notório, destacado. E então pega essa amizade com Jonatas. O texto bíblico é 1 Samuel 18, de 1 a 4, você acompanha o texto comigo na tela, por favor. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi. Já está o texto? Não ainda. Agora sim. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornar o seu melhor amigo, Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com a sua túnica e até a sua espada, o seu arco e o seu cinturão. Interessante essa de, eu amo tanto que eu quero dar o que de melhor eu tenho, o que mais me representa. Eu amo tanto que eu quero fazer algo por essa pessoa. Eu amo tanto que eu quero repartir o que eu tenho. O que eu tenho não é mais meu, é nosso. A amizade, como é que ela surge? Não se explica. Como é que você explica a amizade entre uma pessoa? Como é que ela surge? Não dá para saber, entende? É uma empatia. Você conhece a pessoa, depois você começa a gostar dela.
Eu sei que tem gente que fala que não acredita em amor à primeira vista. Eu acredito. Uma vez, tinha 20 anos de idade, dirigindo louvor no culto, na igreja onde eu era pastor, lá com o meu pastor Walter de Lima Filho. Eu estava dirigindo louvor e eu vi o rosto de uma moça, eu me apaixonei por ela. Nunca tinha visto, falei, amei. Não é você não, tá, cara? Eu sei que tem um carinho olhando ali para mim, não é você não. Mas é que ela está sentada mais ou menos assim, entendeu? Mas eu nesse lugar. Eu olhei, me apaixonei. Quis saber quem era, disseram que ela não era da cidade, o coração frustrou, mas fiquei apaixonado. Fui para casa cantando aquele dia, me apaixonei. Na verdade, ela se tornou minha melhor amiga. Depois de muito tempo, ela continua sendo minha melhor amiga até hoje. E eu estou casado com ela há 25 anos. E ganhei um beijinho aqui agora. Aquela coisa bem brega. Bem brega, assim, ainda fazendo pulsação. Eu me casei com a minha melhor amiga, que ela é amiga. É assim, ela se interessa por mim. Essa mulher, ela me serve de uma maneira como eu nunca fui servido na vida. É verdade, ela se entrega, ela pensa comigo, ela me incentiva, ela me corrige, porque me ama. Amigos são assim. E eu sou assim com ela. Eu me alegro com as coisas dela. Eu fico feliz quando ela faz alguma coisa para si. Porque ela é uma pessoa muito outrocêntrica, ela vive para os outros. Quando ela faz algo para si, eu vibro com aquilo. Importante. Amizade é assim, a gente se entrega para a pessoa. Eu tenho amigos, ontem eu estava aqui numa reunião de pastores da cidade aqui de Osasco, e era interessante conversar, principalmente eu gostei muito de conversar com pastores que eram novos, tem 2 anos de pastorado, rapazes novos ainda, e eu me vendo neles, puxa, eu sou pastor desde 19 anos de idade, e eu me vendo na vida deles ali, e aí eu comecei a apresentar os meus amigos para eles, e é interessante, alguns são amigos de muitos anos, amigos de 32 anos de amizade, amigos de muito tempo. Amizade é assim. Como é que explica como que a gente gostou um do outro? Não sei, talvez objetivos comuns? Pode ser. Talvez porque fizemos alguma coisa juntos, fomos descobrindo uma coisa na vida do outro? Sim. Mas é uma amizade que normalmente ela vem por uma admiração ou por alguma afinidade. Depois de algum tempo, é interessante que na amizade você passa a imitar um pouco aquela pessoa. Você já percebeu que você fica um pouquinho parecido com seus amigos? Parecido até de você falar igual. Às vezes você fala as mesmas gírias. Às vezes você pega um pouco do outro, você pega um pouco do raciocínio do outro, as expressões, o modo de falar. Tanto que alguns casais, a gente fala, não, parece irmão e irmã. Por que isso? Porque começaram assim, você tem muito da vida do outro em você e muito de você na vida do outro. Agora você entende melhor uma frase que eu usei domingo passado, o pastor Klaus Piragini, que ministrou aqui nos pastores, citou aqui no Encontro de Pastores, e eu repito hoje aqui, você é a média das 5 pessoas que você mais, eu falei assim, que você mais dá ouvidos. A frase original é, as que você mais convive. Então, quem você ouve, com quem você admira, quem você dá ouvidos, você acaba sendo uma média dessas 5 pessoas que você mais tem esse tipo de relacionamento. Então, quem ama, manifesta esse amor de várias maneiras. Deixa eu mostrar aqui algumas maneiras de você demonstrar esse amor para a pessoa. Falando. Falar para a pessoa. Quando você fala para a pessoa que você a ama, fala que ela é legal, fala que você gosta dela, fala que ela é importante para você. Quando você fala, você alimenta esse amor. Quando você abraça, amigo não é legal? Amigo não é assim da gente abraçar? Não é? Eu vi uma coisa, tem uma coisa bonita lá em Moçambique, eu sei que é estranha para a nossa cultura, mas em Moçambique os homens andam de mão dada, quando são amigos. Você está demonstrando para todo mundo que você é amigo daquele cara, você anda de mão dada com ele. Eu sei que para a nossa cultura
bem latino-americana. As meninas, no meu tempo de escola, menina andava de mãos dadas. Era normal entre as meninas. Homem não. Homem é aquele negócio. Sabe como é que é homem? Né? Homem latino é o negócio, né? A gente assim tem seus resguardos, né? Resguardo. Mas quando você ama, outra coisa, você ouve a pessoa. Se a pessoa fala, você chega para a pessoa e fala, e aí, tudo bem? Cara, não está tudo bem. Você ama, primeira coisa, cara, fala, o que foi? O que aconteceu? Para tudo, quero te ouvir. Quero te ouvir. Posso não saber resolver seu problema, mas pelo menos eu quero ouvir, quero saber pelo menos o que você está passando. Quando você ama, você serve. Esse é um ponto interessante, porque quando você ama, você quer dar para a pessoa, você quer servir a pessoa, você quer o melhor da pessoa. Quando você é egoísta, você só quer extrair da pessoa. Então, sirva. Quando você ama, você quer ter tempo junto. Porque quem ama quer estar junto. É gostoso, tá? Amigo legal é aquele que você fala, e aí, fazendo o quê? Nada, vamos fazer nada junto? Eu também nada. Não sei o que a gente vai fazer, mas vamos. Né? É legal essa. É legal, marido e mulher, de vez em quando tem essa, assim, às vezes acontece comigo, querida, vamos sair para onde? Não sei, vamos. Qualquer coisa. O importante é estar junto. O importante é a gente conversar, o importante é bater papo. Não é? Quem ama, dá presente. Quem ama gosta de dar para a pessoa, você vê isso no texto. O cara foi tirando o que de melhor ele tem. Para um guerreiro, espada do guerreiro, num tempo que guerra é o máximo, como é aquele tempo que nós estamos citando aqui o texto, dar sua espada é dar de si, é da vida, é da minha proteção. Eu estou dando meu seguro de vida, eu estou dando minha proteção, estou dando minha segurança para você, ó. Está aqui. Em outras palavras, está confiando, minha vida está nas suas mãos, está minha espada aqui para você. É lindo isso. Então, quando você ama, você se doa para a pessoa dessa maneira. Quem ama sente vontade de fazer algo para tornar o outro feliz. Ele se realiza com o sorriso do outro. A melhor figura que a gente tem é da mãe. Já viu mãe servindo almoço de domingo, por exemplo? Eu estou aqui com uma figura que é minha, da minha infância, tá? Que o almoço de domingo era aquele sagrado, né? Que todo mundo come no mesmo horário, certinho, todo mundo junto ao redor da mesa. Minha mãe era a última a comer, não tenha dúvida. Ela queria servir todo mundo, tudo mais, ela que parava aquele sorriso gostoso de que estão todos servidos. A mãe ama a realização dos filhos, ama se ver que está servindo melhor o outro. Quem ama é assim. A amizade, ela vai amadurecendo quando você passa a desejar que o outro seja feliz. É o prazer na felicidade do outro. Isso é uma amizade madura. Isso é uma amizade saudável. Amizade é isso. Jonatas, esse amigo de Davi, morreu. Numa guerra, Saul saiu para a guerra, Saul perseguia Davi, Saul odiava Davi. Jonatas ajuda Davi a fugir do próprio pai dele. Saul, numa das guerras, não contra Davi, mas numa guerra em que Saul saiu para guerrear, ele representando que os reis saíam para a guerra, os reis eram generais do exército, não é? Saul morre. E Jonatas, o seu filho, estava junto, também morreu na guerra. A família de Saul também foi toda morta, porque era costume dos povos antigos que quando o rei morria e ia ser trocada a dinastia, então se matava toda a família do rei, os descendentes do rei, para que não houvesse herdeiros do trono e não houvesse rebelião dentro do próximo reino. Davi não pediu isso, Davi seria o próximo rei, Davi não pediu isso de maneira alguma. Mas alguns homens, querendo fazer uma média com Davi, perceberam, Saul morreu, o próximo rei é o Davi, então eu vou lá matar quem sobrou da família. Tinha só um filho de Saul vivo, vou matar o tal de Isbosete. Eu vou lá e mato o Isbosete, chego para Davi e falo, matei o cara que seria o seu concorrente do trono. Davi falou, mata esse cara, porque esse cara não é confiável. Davi não admitiu uma coisa como essa. E Davi chorou naquilo, mataram toda a família de Saul, tiraram o nome do cara da terra, que isso? Davi então faz uma pesquisa, gente, vamos lá, não existe algum descendente
de Saul? Tem algum descendente de Jonatas, do meu amigo? Tem. E aí descobriram, sim, tem um. Um tal de Mefibosete, era o nome do cara. Legal. Toda vez que eu vejo uns nomes desses, eu me sinto bem. É um alívio para mim. Eu fico pensando, Paim botou Anésio. Já pensou Mefibosete? Eu fico com Anésio. Melhor. Um dia, já Davi no seu reino, ele faz o seguinte. Vou ler o texto aqui para vocês. Essa história toda está em 2 Samuel 9, de 1 a 13. Eu vou ler só o versículo primeiro, mas anote tudo isso para depois você ler em casa o restante da história eu lhes conto ou recorto aqui os textos para você. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Olha isso, o cara tinha morrido, ele falou: não, a minha lealdade com Jonatas é tanto que se tiver algum parente dele, eu quero fazer um bem a essa pessoa como se eu estivesse fazendo para ele. Havia um, esse tal de Mefibosete. Num outro texto, em Samuel 4, versículo 4, 2 Samuel 4, 4, conta a história de quando Mefibosete era criança, o que aconteceu. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, que era esse Mefibosete. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Israel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, porque ela tinha isso em mente: vão matar a família toda. Então ela quis salvar a criança, mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Quando Mefibosete foi localizado e chamado, entenda bem, certamente quem o foi buscar era uma ordem do rei, deve ter ido com escolta militar. Imagina o cara, sabendo que ele é descendente de Saul, aleijado, sabendo que tinha esse costume de se eliminar os herdeiros do trono anterior. O rei quer falar com você. O cara falou: pronto, morri. Deve ter olhado para todo mundo e falou: ó, partiu. Agora, provavelmente ele era um mendigo. Eu suponho isso por algumas razões. Porque ao entrar outro rei, ele não tinha herança nenhuma. Aleijado dos pés, não podia trabalhar. Provavelmente sem dinheiro, sem terra, aleijado, deve ter vivido como um mendigo a vida inteira. Em outras palavras, o cara foi um miserável a vida toda. E quando chega uma notícia para ele, chega que o rei quer falar com ele, ele falou: pronto, acabar com a minha miséria logo de vez. Então, ao ser chamado, achando que seria morto, ele chega diante de Davi e eis aqui a cena. 2 Samuel 9, 8, olha o que Mefibosete diz. Mefibosete, quando chegou diante de Davi, 2 Samuel 9, 8, prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Em outras palavras, querendo um pouco de misericórdia, dizendo: Davi, assim, eu não sou sucessor de Saul, eu não sou sucessor do trono, olha quem sou eu, um mendigo aleijado, essa expressão, um cão morto. Cachorro naquele tempo não era pet, igual nós temos hoje. Cachorro não era domesticado. Cachorro era bicho do mato. Cachorro era, como nós olhamos para um rato, por exemplo, se via cachorro naquele tempo. Cachorro não era totalzinho, bonitinho. Cachorro era visto assim. Então imagina ele: eu sou um cachorro morto. Que valho eu? E Davi disse a ele, 2 Samuel 9, 7, Mefibosete, não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, o seu pai. Eu era amigo do seu pai, você acha que eu vou lhe tratar mal? Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre da minha mesa. Davi ainda separou um tal de Ziba, com os seus filhos e todos os seus servos, mais de 20 ao todo, só para cuidarem das terras que ele agora havia dado a Mefibosete. Porque assim, não adiantava ele dar terra para um aleijado. Um aleijado que não tem dinheiro. Vai fazer o que com terras?
Não, ele ainda deu mais de 20 pessoas só para trabalharem para ele, nas terras dele, produzirem para ele e tudo mais. E ainda mais, 2 Samuel 9:11. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Davi, ele manteve-se fiel ao seu amigo Jonatas, mesmo após a morte dele. Pouca gente entende esse valor de amizade. É aqui que eu quero deixar uma frase importante para vocês. O amor de amigos é muito mais forte do que o amor romântico. É por isso que casais que conseguiram desenvolver a amizade conseguem sustentar o amor romântico por muito mais tempo. Como pastor, eu conheço casais que em momento de casamento, quando iam se casar, quando eram namorados, noivos, casados, muito românticos. Mas eles tinham alguns defeitos que eles não souberam consertar. E não foi por falta de conselho. Alguns deles eu me lembro até de conselhos pessoais. Que dizia a eles: vocês competem entre vocês muito. Isso não é bom. Vocês precisam ser mais amigos. Não foi dado ouvidos, mas eram apaixonados. Eram apaixonados. Hoje já são separados e divorciados e construíram novas famílias. Tem em mente fatos assim. Então o amor de amizade é mais forte que o amor romântico. Por isso que quando você vê casal idoso, que estão juntos o tempo todo, pode notar, eles são amigos. Eles são amigos. É a amizade deles que os sustenta, é a amizade deles que os fortalece, é a amizade deles que os deixa junto. O amor romântico simplesmente é a cobertura de tudo isso. É por isso que então casais, quando não constroem essa amizade, têm diversos problemas e patologias no seu casamento, no seu relacionamento. Então, deixa eu falar com os casais aqui. Agora há pouco eu falei de pais. Quem é que é casado? Estou falando de casado, marido e mulher. Marido e mulher. Isso. Mulher, seja amiga dele. Seja amiga. Amiga dele. Assim, compreenda-o. Admire-o. Fortaleça-o. Esteja com ele. Amigo não fala mal do seu amigo para os outros. Então não fala mal dele para sua mãe. Não fala mal dele para as pessoas. Resolva seus problemas entre vocês. Busquem seus amigos, talvez como um fórum superior que possa ajudar vocês em algum problema. Mas seja amiga dele. Homem, seja amigo dela. Encante-a. Sirva. Conversa com ela. Conversa. Entenda bem, tem muita coisa na vida da mulher que ela, entenda bem, faz parte da personalidade feminina. Eu sei que nem todas as mulheres são assim, mas é bem a maioria das mulheres. Ela precisa falar. E aí, você precisa ouvir. Você chega para ela e fala: tá tudo bem? Ela falou: tá, mas eu preciso, senta aqui, eu quero falar com você. Meu amigo, vire um pastor da Universal do Reino de Deus. Fala que eu te escuto. Não é verdade? Fala que eu te escuto. Porque ela vai chegar dentro de você e falar: eu preciso falar. Tem um monstro aqui dentro de mim, ó. Tem um bicho aqui dentro. Eu preciso botar tudo isso para fora. O homem, com o jeito dele mais objetivo e seco, às vezes ouve tudo aqui e fala: não era. Não fala. Fica assim: é. Amigos fazem isso. Amigos fazem isso. Eu não tenho paciência para essas coisas. Vai aparecer alguém no teu lugar, viu? Ela vai estar lá no trabalho, o amigo dela do trabalho falou: fala que eu te escuto. Doeu? Sejam amigos. Sejam amigos. Amigo da vida pelo outro.
Tem um outro momento da vida de Davi em que ele faz novos amigos. A vida da gente é assim, não é? Tem amigos que passam por ela, amigos que surgem em outra época. A vida de Davi mudou, mudaram seus amigos. Esse período, Davi estava, na verdade, fugindo do Saul. Eu estou voltando na história. Saul, pai do Jonatas, queria matar o Davi, e Davi era um fugitivo. E nessa, Davi se esconde num lugar, e todo mundo que também era fugitivo de Saul se juntou com Davi. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2, eu li isso 2 domingos atrás aqui, releiam comigo o texto, diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldade, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Às vezes algumas afinidades podem aproximar as pessoas e elas se tornarem grandes amigos. Tem uma situação narrada em 2 Samuel 23, em que Davi ele expressa, por exemplo, um desejo de beber água de um determinado lugar. Os amigos dele ouviram isso. Aquela fonte de água, aquela cisterna, estava no meio do acampamento do exército dos filisteus. 2 amigos de Davi falaram: mas Davi quer tomar daquela lá, cara. Vamos dar para ele? Vamos. Os caras foram de noite, espreitaram, ameaçaram, iam morrer se fossem descobertos. Tiraram a água e levaram água para o Davi. Só assim, arriscaram a vida, só para suprir uma necessidade, entenda bem, só para ver o outro feliz. Só para ver o outro feliz fez tudo isso. É o desejo pelo outro que chega ao ponto de arriscar a sua vida. Quando é que você sabe que você tem amigo? Quando alguns deles fazem alguma coisa assim para você. Aqueles amigos, por exemplo, que levaram aquele aleijado até Jesus. Os caras queriam ver o cara curado de qualquer maneira. Tentaram entrar na reunião lá, não conseguiram. Subiram no telhado, abriram um buraco no telhado, trouxeram o cara de uma máquina. Os caras pagaram mico por causa dos amigos. É isso. Quando é que você sabe que tem amigo? Quando também você está disposto a fazer isso pelos seus amigos. Então, amizade é isso, é se dar. É se dar. Então, pode notar que a gente quando estava, todos vocês aí, quando estava namorando, ou estão, né? Quando está namorando, você mede esforço para ver a namorada? De nada, você se vira. Se vira. Qualquer chance de vê-la é oportunidade, né? Você atravessa São Paulo para ver a pessoa, porque você gosta, você quer estar junto, não é? Amizade é assim, tanto que até em inglês a gente usa a expressão girlfriend ou boyfriend. Você é o garoto amigo, a garota amiga, né? Porque é visto dessa forma, é uma amizade muito profunda, muito próxima. Mas tem gente que perde isso no casamento. Porque no namoro era aquele negócio assim, sai lá, igual eu, saia lá da Vila Nova Cachoeirinha para vir aqui para Osasco. Eu fazia umas loucuras assim com a Magda, só para ter mais tempo junto, só para ter tempo junto, não dava nem para namorar, tá? Só para ter tempo junto. Então, às vezes eu estava em compromissos aqui em Osasco, eu já era pastor aqui, e aí eu ia buscá-la lá na faculdade dela, onde ela estudava lá na Lapa, só para vir de trenzão junto, busão junto depois, deixava ela na porta da casa dela, aqui no Jardim das Flores, aí descia correndo até a estação, quando não pegava um busão lá, e perdia para não perder o último trem, aí pegava o último trem até a Lapa, depois o último ônibus até a Cachoeirinha, e às vezes perdia esse último ônibus e ia a pé para casa. Mas ia feliz, era bom, gostoso, eu a vi, estive junto. Aí depois que você casa, tem aquele negócio, né? Você está na tua casa, a mulher... Você está assim a 2 quilômetros da estação de trem, a mulher fala assim: desci aqui na estação, dá para vir buscar? Ah, querido, já estou de pijama. Dá não, tem trânsito. Né? Você está perdendo a amizade. A amizade se dá, se doa, é assim que se faz. Algumas amizades, elas acontecem até no meio da necessidade. Provérbios 17:17 diz assim: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Alguns irmãos já decoraram o texto
Tradução de Almeida, ela diz assim: em todo tempo ama o amigo, na angústia se faz o irmão. Tem gente que vira amigo no hospital. Tem gente que vira amigo depois que você ficou doente, alguém foi te visitar e aí você redescobriu aquela pessoa, como ela te ama. Tem gente que vira amigo no meio da necessidade, no meio da crise. Então, é assim que surgem muitas amizades nossas. Para terminar, quando Deus idealizou a igreja é para ser amigos. O que tem a ver amizade com cristãos e igreja? Tem tudo a ver. A igreja ela é caracterizada pelo relacionamento entre os seus membros. Domingo que vem nós vamos participar da ceia do Senhor. Tem um alerta sobre a ceia do Senhor. Paulo apóstolo fala que você não ouse tomar a ceia indignamente. Alguém fala, Nésio, o que é? E ele fala, tem até gente que já morreu por causa disso. Está lá, Paulão foi taxativo. Mas o que é tomar a ceia indignamente? Tomar a ceia indignamente é o seguinte: o pão é o corpo de Cristo. Se eu não discernir esse pão, esse corpo de Cristo, eu estou comendo indignamente. Então, mas como é que é isso? Como é que é isso? É simples. Paulo explica, a carta aos Coríntios inteira é só sobre isso. Paulo está dizendo o seguinte: como é que você pode estar brigado com o teu irmão e partir a ceia junto? Está errado. Você está zombando do evangelho fazendo uma coisa dessa. Isso é comer indignamente. Como é que eu posso estar brigado com você e comer o pão da ceia? Porque a ceia está dizendo que nós somos um só corpo. Nós somos parte de Cristo. E Paulo fala, pode Cristo estar dividido? Não existe divisão na igreja. É isso que Paulo está dizendo. Não dá para imaginar uma coisa dessa. Então, igreja tem tudo a ver com comunhão, com relacionamento. Isso reflete o caráter do seu fundador, Jesus. Ele tem um caráter de relacionamento, de amizade. É isso que você vê em Jesus o tempo todo. Quando ele morreu na cruz, Efésios 2 fala que ele destruiu a amizade, a inimizade ali na cruz. Igreja é lugar de amigo. Igreja tem que ser acolhedora. Algumas pessoas chegam assim para mim e falam, Nésio, eu acho que tem umas coisas que na acredito que eu não gosto, não. Você manda a gente abraçar muito. O dia que você ouvir o que eu ouvi de uma mulher, você vai entender o que eu estou falando. Tem uma vez, uma senhora que está aqui no culto hoje, uma senhora aqui, ó, aqui na frente, chegou para mim e falou, Anésio, tem uma coisa que eu quero te falar. E ela falou, emocionada, com lágrimas nos olhos para mim, ela falou, vou falar uma coisa. Eu amo vir nesse lugar, porque esse é o lugar onde pelo menos eu recebo um abraço na semana. Mora sozinha, não tem ninguém na vida dela, não tem parente, não tem nada. Aqui é o lugar onde eu recebo abraço. Por isso que eu gosto de vir aqui. Igreja é para isso, gente. Igreja é para abraçar, é para acolher. Igreja é para perdoar, porque a gente vai dar bola fora. Nós somos família. O que família faz? Briga. Não é? Não é? Estou falando isso da frente da minha irmã aqui. Quanto quebra-pau que a gente já não teve, né, Rose? Nós já brigamos muito na vida. E hoje? Hoje a gente só se beija, abraça, agarra, porque nós somos adultos. Nós entendemos o valor da vida. Hoje, eu sincero com você, se eu der uma bola fora com a minha irmã hoje, ela vai me ligar, ela vai ficar abraçada do mesmo jeito. Se ela der bola fora comigo, eu vou fazer do mesmo jeito. Hoje nós somos adultos. Não é aquela ranhetada que tem de criança, que às vezes briga um com o outro, não quero mais falar com você. Né? Mas igreja é família. E a família é assim, família briga. Mas família se perdoa, família anda junto. É através dessas amizades e dessa comunhão nossa, é que as pessoas vão ver Deus no nosso meio. Quem disse isso foi Jesus. Na oração que Jesus faz em João 17, diz assim, Pai, Jesus está orando, minha oração é para que eles sejam um. Uma pausa. Mais adiante Jesus fala que ele orou não só por aqueles que estavam ali, mas para aqueles que ainda viriam crer nele. Jesus orou por mim e por você. Tem uma oração que Jesus fez por você. E Jesus orou assim, para que eles sejam um. Eu estou orando, Pai. Assim como o Senhor está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que o Senhor me enviou.
Enquanto as pessoas olharem para a igreja e ver que a igreja é lugar de fofoca, de gente destruidora, de gente egoísta, Jesus nunca vai ser reconhecido como algo bom, Senhor e libertador das nossas vidas. Mas quando as pessoas olharem para nós e vemos que nós somos amigos uns dos outros, que nós estamos nos colocando à disposição para abençoar uns aos outros, sermos instrumento de cura na vida dos outros, chorar junto, rir junto, orar junto, construir nossa história junto. Assim, quem tiver de fora vai querer entrar de uma maneira desesperada, vai falar, eu quero isso. É isso que eu sempre quis na minha vida. A igreja, ela é formada de amigos e nós precisamos levar também esse mesmo conceito de igreja, é para ser levado para dentro de casa. Família é assim. Família é aquela coisa de, eu amo, tem um dos meus filhos são bem pegajosos, lá em casa a gente é bem pegajoso, mas um deles é mais do que todo mundo. E assim, eu vou acordá-lo assim de manhã, né? Não vou citar o nome, vou acordá-lo assim de manhã, ele assim, meio dormindo, só faz assim, ó, dá um abraço. Dá um abraço. E abraço. Abraça o tempo todo, beijo o tempo todo. Porque família é para ser assim. Ali nós somos um só. Não somos vários, nós somos um só. O que é meu é seu, o que é seu é meu. Estamos juntos, nós fazemos juntos. Até as finanças de casa, eu trabalho entre nós 4. A gente conversa tudo aberto. Eles sabem tudo da nossa vida financeira lá em casa. Sabe do aperto, sabe do que pode fazer, do que não pode fazer. A gente decide tudo junto. Nós nos amamos e servimos um ao outro. Tem marido que não confia a sua conta na da esposa. Tem mulher que não confia a sua conta, não quer que o marido saiba quanto que ela tem. Lá na igreja primitiva chegava ao ponto dos irmãos repartir o que tinha, quanto mais dentro da minha casa. Meu filho mais velho tem cartão da minha conta bancária para ele sacar a hora que quiser. Ele vai abusar? Não, não abusa. Porque ele sabe, a gente conversa. Não existe abuso entre nós. Existe liberdade entre nós. Todos nós em casa gerenciamos tudo junto. E assim, nós somos um, gente. A igreja é para ser família. Família é assim. Eu quero terminar, fique em pé comigo. Vamos terminar? Jesus, ele foi assim com os seus discípulos. E os discípulos entenderam tão bem isso, que quando aquela comunidade de discípulos virou igreja, não é? A igreja era uma comunidade de discípulos agora, grande. Alguns irmãos chegaram a vender o que tinham para morar juntos. Eles eram uma grande comunidade. Comiam todos os dias juntos, estavam juntos todos os dias, ninguém considerava exclusivamente sua qualquer coisa que possuíam. É um nível de amor que nós nunca mais atingimos como igreja, mas é sempre um alvo, uma utopia para nós. Igreja para ser desse jeito. Nesse momento eu queria te convidar para fazer algo. Vamos dar as mãos nesse instante? Entenda essa minha expressão, ó, hashtag, ó, na igreja é assim. Na igreja é assim. Eu não sei se você acredita em eternidade, eu acredito. E segundo a minha fé, baseada nas Escrituras, não é hoje que a gente vai viver junto, nós vamos viver junto para sempre. Para sempre. Você vai ter que me aguentar. Por que a gente já não começar agora a perceber um pouquinho desse amor da eternidade na nossa vida? Deixa esse amor de Deus tocar quem está do teu lado. Talvez a pessoa que está do teu lado você está conhecendo hoje, você já pode amá-la. Já pode amá-la. Porque o amor de Deus é assim, ele é infinito, ele é abundante, dá para amar todo mundo. Dá para amar todo mundo. Porque isso é igreja. Igreja não é uma reunião que você vê e ficou sentado aí olhando um para a nuca do outro, tem um cara aqui na frente. Não. Igreja não é o teatro. Igreja é a comunhão. Jesus falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio deles. Peguei um táxi essa semana,
conversando com o motorista. Aí a hora que eu indiquei para onde vinha, ele olhou para mim assim: o senhor é o pastor da igreja? Eu falei: só. Eu já fui lá. Aí começamos a conversar. Cheguei na porta, ficamos acho que uns 20 minutos, meia hora dentro do táxi. Abrimos Bíblia, conversando, comunhão. E aí eu falei para ele, você vê, meu irmão, a igreja está aqui reunida, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio dele. Jesus está aqui, no carro com a gente. A igreja dentro do táxi. Não vou falar igreja Uber para os caras do táxi para ficar chateados, né? Porque aquele era táxi de frota. Então, vamos ser igreja mais, amém? Vamos ser mais igreja do que a gente já é. A Carisma surgiu assim. Aliás, o nosso apelido da Carisma era Caverna de Adulão. Juntamos todos os endividados, amargurados, perseguidos de igreja, desviados, bode, né? Amaldiçoados, juntou essa turma toda aí e virou isso aqui. A gente se ama. A gente se ama. Vamos nos perdoar uns aos outros, amar uns aos outros e viver o Evangelho. Amém?